É isso aí, mestre. Estamos ao vivo, estamos online. Boa noite, Brasil! É isso aí, hein? Estamos aí para mais a nossa continuidade. Nós estamos agora na reta final. Nós estamos agora à véspera do Enem e, obviamente, nós vamos dar toda aquela atenção especial com várias questões do Enem, tá? Aproveitando as questões e podendo extrair delas sempre o máximo. Primeiro de informações, né, do que ocorreu na questão, como necessariamente do seu conteúdo, perfeito? Gente, o intuito nosso aqui é a gente trabalhar exatamente aqueles conceitos mais clássicos. E vocês sabem, gente, na matemática, pela quantidade, pelo volume de questões, nós estamos falando de uma prova de 45 questões, nós temos convicções, né, e certezas de conteúdos, né? Mas 100% mesmo ninguém sabe, né? Mas 45 questões, com certeza, nós vamos poder direcionar bem o nosso estudo, tá bom? É aquela coisa, quando você pega uma prova de um vestibular que você vai ter 10 questões de matemática, você vai ter sempre suposições, você sempre tem aqueles grandes favoritos, né? Mas quando você fala da prova do Enem, até pelas suas habilidades e as suas competências, a gente já sabe conceitos que obrigatoriamente são cobrados, tá? Então, se você, por exemplo, não assistiu a aula da semana passada, pega lá as nossas resoluções do Enem. A gente está trabalhando já desde há mais de uma semana, já esses conceitos, essas questões, informações muito relevantes, e todos esses conceitos certamente estarão também presentes na sua prova, ok? Galera, outra coisa muito importante, nós temos trazido aqui nas nossas aulas de matemática, além da questão propriamente dita do último Enem, e é exatamente isso que nós vamos fazer agora, em várias questões eu tenho trabalhado com vocês algumas informações muito importantes no que se refere ao quê? O que se refere ao índice de acerto das questões. Então, antes de começar as nossas questões, e agora nós estamos na véspera do vestibular, gente. Faltam poucos dias para a nossa prova de matemática. Então eu preciso muito bater esse papo com vocês para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Quando você pega a sua prova do Enem, e aliás qualquer uma das provas, vocês sabem muito bem que nós temos o nosso TRI e que nós precisamos tentar buscar a máxima coerência, tudo bem? E numa prova, por exemplo, como a nossa de matemática, onde nós temos um grande desvio padrão, você assistiu aula aqui no estúdio com o Luiz de estatística com o professor Zimmermann, você sabe muito bem o que é desvio padrão. O que é desvio padrão, gente? Exatamente a medida de dispersão em que a gente consegue verificar se uma sequência é homogênea ou heterogênea. E saibam vocês que o desempenho e as notas dos acertos, né, dos candidatos e dos alunos, quando fazem a prova do Enem de matemática, o desvio padrão é muito alto. Vamos exemplificar, hein? Só nesse bate-papo nós estamos fazendo uma revisão de estatística, então presta atenção. Vamos lá, vamos supor que eu pegasse uma sequência, tá? Se eu entrasse numa turma de terceiro ano do ensino médio, e aí eu pegasse todas as idades dos alunos da sala, tá bom? E depois eu pegasse uma outra sequência estatística com as alturas desses alunos. Quem teria o maior desvio padrão? Galera, quase 100% de certeza que nós temos um grande desvio padrão nas alturas. Porque as idades desses alunos do terceiro ano do ensino médio, elas são muito parelhas. Então lembra do que é o desvio padrão, hein? E isso muitas das vezes é cobrado no Enem. No nosso último Enem a gente não teve desvio padrão, mas já fica aqui mais um conceito desse. O Enem nunca vai pedir para a gente calcular a variância do desvio padrão, mas ele vai perguntar exatamente o conceito. Então quando você tem um desvio padrão pequeno, você tem uma sequência mais regular. Quando você tem desvio padrão grande, você tem uma sequência mais irregular. E o INEP, tá? Ele sabe quando aplica a prova do Enem, quem tem o maior desvio padrão é a prova de matemática. Ou seja, você tem desde a questão bem tranquilinha, aquela questão que parece que está em latim, ok? Então, vocês precisam, isso é obrigação, gente. Para você fazer uma boa prova de matemática do Enem, vocês precisam achar essas questões mais tranquilas. Vocês precisam, logo no início da prova, localizar essas questões. Isso não é tarefa fácil, não, gente. Isso não é tarefa fácil por quê? Porque você tenta seguir a tua lógica, até por uma questão de organização, né?
pular questões tem que ser muito bem calculado, tem que ser muito bem anotado, para você poder voltar nessas questões. Lembrando que você, numa sequência numérica, você começa com a questão número 91, é ou não é? Você começa com a questão número 91, que é de naturezas. E aí você vai até a questão 135, que é a última questão da prova de naturezas. Obviamente, a estratégia é feita, né? Vocês com certeza já tem uma estratégia pré-definida. Tem alunos que gostam de fazer um pouquinho de natureza, depois fazer matemática, mas sempre dentro de uma ordem. E aí, gente, o que acontece? É muito perigoso você realmente fazer na sequência sem fazer uma seleção prévia. Porque, veja bem, o Enem não vai dar um mole pra gente. Hoje aqui, todas as questões que nós fizermos, eu vou fazer comentários sobre o nível de dificuldade da questão baseado em estatística. Volto a dizer, gente, é sempre importante falar isso. O nível de dificuldade de uma questão, toda banca, quando quer montar a prova, ela tenta distribuir com uma quantidade, né, equivalente de questões fáceis, médias e difíceis. E para você julgar se uma questão é fácil ou difícil, por exemplo, você faz um pré-teste nessas questões. Então, se essa questão tem um índice de acerto alto, ela é colocada como uma questão fácil. Se essa questão teve uma quantidade de acertos baixa, ela é colocada como uma questão difícil. E seria perfeito, né, gente? Imagina se você tivesse a oportunidade de ter essa informação, né? Tivesse um códigozinho, um leitorzinho. Gente, não é exatamente você. Essa questão aqui é a questão facilzinha. Faz logo essa questão. Esse é um grande desafio. É a grande estratégia da prova. Eu não sei se eu já tinha falado isso para vocês em aulas anteriores, tá? Mas, aliás, falei sim. Se você não assistiu a nossa aula anterior de Matemática 1, vai lá entra aí no nosso catálogo, pega a primeira aula de exercícios do Enem. Uma das primeiras questões, eu citei, aquela questão do Φ, né, da sequência de Fibonacci, que eu resolvi inclusive aqui. Essa questão na prova, na prova azul, ela era a primeira questão, teve um índice de acerto de 35%. Depois ela caiu na prova amarela, lá pro final, ela ficou em penúltimo, antepenúltimo. E aí ela despencou, o índice de acerto dela saiu de 35%, foi para 25%. Por que isso? Porque a galera, quando chega no final da prova, já está como? Gente, vamos falar sinceramente, quando você está fazendo naquele domingo, geralmente faz sol, né, diretor? Sempre faz aquele sol bonito. Eu não sei aonde você mora, mas aqui no Rio de Janeiro tá chovendo que a gente não tá nem reconhecendo a nossa cidade. A verdade é essa, né? Mas eu tenho certeza que aqui no Rio de Janeiro vai fazer um sol para cada aluno. Mas beleza. Mas a questão não é o sol. A questão é que você fica olhando na janela, pensa na praia, e fala assim, meu Deus do céu. Mas a questão não é nem essa. A questão é que você vai pegar uma sequência de 5 horas de prova. Quando você chega lá com 4 horas e meia de prova, que você olha no papelzinho lá e fala assim, tem mais meia hora de prova. Gente, a nossa cabeça está a ponto de estourar. É dor de cabeça, né? É tudo. E aí, o ideal é que nesse momento, nesses últimos 30 minutos, onde o nosso cérebro já não está processando muito bem, que você só precisa fazer questão difícil. Porque é o que vier lucro. Agora, se você simplesmente deixou para essa reta final, fez na sequência, normal, e ali tiver várias questões fáceis, você corre um risco muito grande de se complicar no TRI. Por quê? Porque simplesmente a questão fácil, quando você está com estafa mental, ela já não passa a ser fácil. E esses números que eu estou passando para você mostram bem isso. Uma questão variar de 35% a 25% cada posição dela na prova, mostra o quanto isso é relevante. Então, aqui vai uma grande dica, tá? Que é o seguinte, tenta dividir a sua prova em 2 momentos. Tudo bem, gente? Faz primeiro as questões não conceituais. Também não fica tentando adivinhar nível de dificuldade, não, gente. Tem gente que fala assim, essa questão é mole. Aí tu vai ver, tu bota 1000 alunos para fazer, acerta 50 só acerta. Não tenta julgar. Nós, professores com anos de experiência, respirando vestibular 24 horas por dia, a gente às vezes se engana. Fala assim, essa questão, quando vai ver. Então, assim, tenta ficar adivinhando o nível de dificuldade, não. A grande dica que eu posso dar para vocês é o seguinte, lê a questão. Aí você fala assim, peraí, essa questão é não conceitual.
Você pode pegar simplesmente a sua tia Josefina, que nunca gostou de matemática, que não pisa numa sala de aula há 20 anos, e fala assim, tia, tu consegue fazer essa questão? Faz essa pergunta para você mesmo. E tem questões que realmente, pessoas que não pisam em sala de aula há 20 anos, que são questões não conceituais. Essas questões, você já tem que varrer, não é nem, tem várias questões desse tipo. Tem várias questões desse tipo. E não é só para matemática, não. Porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, naturezas também tem um desvio padrão muito grande. Para nossa graça, humanas e linguagem tem desvio padrão menor. Imagina se a gente ficasse pensando em TRI em todas as provas, a gente ia enlouquecer. Mas assim, natureza também tem um desvio padrão alto. Você tem desde uma questão muito tranquila, uma questão extremamente complicada. Então, gente, a dica que é muito importante, pô, tenta pegar essas questões que não são tão batidas de conceito, tá? Ah, Zimmer, o que é a questão batida de conceito? Eu posso responder pela matemática. Na matemática nós temos questões, por exemplo, as questões de função do segundo grau, né? Com avaliação do termo independente, do x do vértice, dos coeficientes. Isso é conceito. Essas questões você tem que deixar um pouco mais para frente, tudo bem? Então nós vamos começar agora a resolução da nossa primeira questão da aula de hoje. E de cara essa questão já é bem impactante. Obviamente, antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aqui as nossas mídias sociais. Se você não segue a gente ainda em um desses canais, ok? Se inscreva. E de cara, olha a primeira questão que eu já jogo na tela, gente. Essa questão, eu estou me baseando, essa numeração que a gente está trabalhando é baseado na prova azul, tudo bem, gente? E essa questão, ela de cara tem uma informação muito interessante para eu abordar com vocês. Atenção! Essa questão foi a questão mais difícil da prova do Enem de Matemática 2021. Foi a mais difícil. Zimmermann, que você diz, como é que você diz que essa questão foi a mais difícil? O Enem, o INEP libera os microdados, esses microdados são compilados e cada uma das questões você consegue descobrir quantos por cento os alunos acertaram. E essa questão, apenas 16% dos alunos que fizeram a prova do Enem conseguiram acertar essa questão. Só de cara tu vê o tamanho dela, tu já fala assim, tô a fim de fazer essa não, essa é muito grande, né? Já tem aquela seleção natural pelo tamanho. Mas era uma questão que ao final da resolução a gente vai reavaliar. Eu acho que isso aí é muito interessante também. Mas já estou apresentando para vocês um dado muito importante. Estatisticamente, essa foi a questão mais difícil, foi a que menos alunos acertaram. E galera, vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida, uma análisezinha rápida do peso dessa informação que eu estou dizendo para vocês? 16%. Isso é muito pouco. E por que a gente pode dizer que isso é muito pouco? Primeiro que é muito pouco mesmo, 16%, né? Se você pegasse 1.000 alunos, só 160 teriam acertado, é muito pouco. Mas principalmente pelo fato que muita gente não percebe o seguinte. Galera, teve gente aqui que tentou fazer essa questão, era melhor ter fechado o olho e ter feito unidunité. Porque se você fechar o olho e tentar chutar no escuro, a tua probabilidade de acertar é de quanto? 20%. Então, galera, isso é muito relevante. Nós temos muitas questões de matemática que vão trabalhar nessa faixa. Mas essa foi a campeã, essa foi a mais difícil de todas. Vamos ler a questão? A questão diz o seguinte, eu vou ler aqui, eu vou sair só um pouquinho da tela, mas tu vai ver meu ombro aqui, eu tô aqui com vocês. Vamos lá. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é a mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 quilos por coelho, com desvio padrão de 1 quilo. Olha o desvio padrão aparecendo aí. Pô, Zinho, tu acabou de falar que não caiu o desvio padrão nessa última prova. Só apareceu esse termo, mas a gente não vai trabalhar o conceito de desvio padrão não, tá, gente? Então eu continuo bancando o que eu falei. O desvio padrão nessa prova não foi conceitual. Vamos adiante. Alimentado com essa ração durante o período de 3 meses. Vamos lá. Um zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 quilos para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar o coeficiente dessa ração,
ele utilizará o coeficiente, para avaliar a eficiência da ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que ele chama de CV, que é a medida da dispersão definida por CV igual a S sobre X, em que S representa o desvio padrão, e esse X aí é a média das massas dos coelhos que foram alimentados com determinada ração. Aí tu respira, tá no meio da leitura da questão. Já entendeu por que a galera desistiu dessa questão? Vamos lá. E tu vê que na prova azul, ela nem estava muito lá no final, não. Ela estava ali na 146, estava no início. Vamos lá. Início mais ou menos, né? O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a atual. De novo, gente, ele simplesmente vai trocar se o coeficiente esse novo coeficiente que for testado for menor, tá bom? A substituição da ração ocorrerá se a média das distribuições das massas dos coelhos na amostra em quilogramas for superior a... Então, gente, antes da gente ir para o quadro para poder resolver essa questão, a gente tem que ajustar essas informações todas desse texto gigantesco, né, que o Enem colocou. Porque olha só, ele basicamente dava uma ração e ele obtinha, na verdade, ali uma média da massa dos coelhos de 10 quilos, tá? E aí agora, aí ele até fala, né, do desvio padrão, nesse caso aí era anotou, obtendo desvio padrão de distribuição na massa, né? Com a nova ração, perfeito. Então, por exemplo, era na média ali 10 quilos. Com a ração antiga tinha um desvio padrão de 1. Então tinha coelho que ia para 11 quilos, tinha outro que ia para 9 e ficava nisso, tá? O desvio padrão é quanto se distancia da média, basicamente é isso. Com a nova ração, ele passou a ter um novo desvio padrão. E no final das contas, ele está pedindo para a gente poder fazer uma comparação em relação a esses coeficientes de variação, né? Com esses cálculos. Então, na prática, galera, essa questão ela vai se resumir a breves equações, mais especificamente breves inequações, porque ele diz ali, né, que, vou ler essa parte que é crucial, né, o zootecnista, é mais ou menos aqui onde está minha mão aqui, ó. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor. Ou seja, quando o CV da ração nova for menor que o CV da anterior, ele vai fazer essa troca. Então, vamos para o quadro. Diretor, podemos ir para o quadro? Agora. Então vamos nessa. Galera, a gente simplesmente tem que verificar, e essa fórmula foi dada, essa relação foi dada, que esse coeficiente de variação é o S sobre o X, tudo bem? Sendo que esse S, a questão falou, foi tanta leitura, na verdade, que a gente tem que ir agora nos pontos cruciais, em que S representa o desvio padrão, tá? E X a média das massas dos coelhos que foram alimentados. Ah, perfeito, diretor. Olha lá, esse S, ele na verdade, eu acabei de ler, esqueci, ali, achei, representa o desvio padrão. Opa, então peraí. Esse CV, eu vou botar CV, obrigado, querido. Eu vou botar CV inicial, que é da primeira ração. Se esse S é o desvio padrão, a gente leu agora há pouco, esse desvio padrão é de 1 kg, tudo bem? Sobre o X, que o X, na verdade, é X a média. E o problema falou que a média é de 10 quilos, tudo bem? Já o CV final, ele vai dar uma coisa e vai dizer, ele deu a média. Ou deu desvio padrão? Não, perdão, deu desvio padrão. Ele falou que o desvio padrão é de 1,5.
e está pedindo a média. Vem comigo, galera. Até aqui tá tranquilo? Das 4 informações que nós podemos trabalhar, ele deu 3. Perfeito? Ele é isso. Desvio padrão e média. Ele deu o desvio padrão dos dois. Com a ração antiga, os pesos dos coelhos variam só de 1 kg. Já na ração nova, a variação é um pouco maior, é de 1,5 kg. A média do peso dos coelhos na ração antiga é de 10 e essa nova média é de X. E aí ele simplesmente diz que ele vai trocar se o CV final for menor que o CV inicial. É só substituir agora essas frações. Então, essa questão se resolve numa simples inequação. Ó. 1 sobre 10 menor do que 1,5 sobre X. Até aí tudo bem? Ou seja, galera, basicamente nós temos aqui uma relação, tá? Uma inequaçãozinha para se resolver. E é basicamente você... Ah, professor, se isso na verdade fosse... Olha que coisa interessante. Se isso aqui fosse uma equação, você saberia resolver? Ah, professor, se fosse uma equação eu saberia resolver. Eu ia multiplicar cruzado. Faz a mesma coisa. X vai ser maior que 1,5 vezes 10. 15. E acabou. E aí você simplesmente vai chegar lá no... Vamos voltar ali para a questão? Olha lá, a substituição da... Ocorrerá se a média de distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for superior a... Letra E, acabou. Galera, essa questão foi a mais difícil de todas. Sabe por que ela foi a mais difícil? Porque ela é. Não tem questionamento. Agora, o que transforma ela numa questão difícil? Pensa comigo. Existe uma diferença entre a matemática pura e a matemática aplicada. O que é a matemática aplicada, professor? É a matemática contextualizada, em que você cria toda uma história para você poder aplicar numa situação do cotidiano. Se essa questão fosse de matemática pura, ela seria mais difícil? Não seria. Porque eu ia jogar para vocês essa inequação e falar assim, galera, resolva. Aqui, show. Se eu chegasse para você e falar assim, aqui, gente, aqui, dei uma inequação, resolva essa inequação. Aí a pessoa fala assim, pô, Zimmer, só isso? Mas por trás disso, existe um texto que conta praticamente a formação da profissão zootecnista. Então, entendeu? A contextualização ela passa a ser, muitas das vezes, talvez a grande dificuldade da questão. E essa questão representa bem isso, certo, gente? Porque, basicamente, nós tínhamos uma situação onde não precisava, tá? Não precisava, por exemplo, pensou numa questão em relação aos obstáculos. São 3 grandes obstáculos numa questão: interpretação, estratégia e cálculo. Essa questão não tem estratégia. Essa questão é substituição de valores. Essa questão sai direto da interpretação, que eu acredito que seja 90% da dificuldade dela, direto para o cálculo. Ah, professor, eu não sei calcular. Beleza, você não sabe multiplicar. Aí tudo bem. Mas essa questão não tem nem estratégia. Estratégia é aquela que você leu a questão, aí você entendeu. Tu fala assim, o que eu faço agora? Essa não tem. Porque simplesmente ele deu de forma muito explícita. Ele deu os 2 desvios padrões e depois ele pediu a média. Ele pediu CV menor que esse aqui. Acabou. Então essa foi a questão mais difícil do Enem. Conclusão, a gente precisa entender a questão e a gente precisa compreender que muitas das vezes a grande dificuldade da questão não está no cálculo matemático e sim na interpretação. Beleza, diretor? Muita informação, né? Vamos para a próxima questão. Então essa já foi gabarito letra E, e nós vamos passar agora para a segunda questão de hoje. Lembrando, gente, se vocês pararem para pensar, a questão que nós fizemos agora, ela é de estatística, né? Ela é de estatística, ela é conceito de média e tudo mais. E, obviamente, que a gente sempre fica naquela, né? Como é que eu me preparo para essa prova? Eu vou me inspirar em qual? Gente, obviamente, é natural que a gente sempre tente buscar um pouco de inspiração
nas provas anteriores, principalmente as mais recentes, tá? Agora, essa prova de 2021 que a gente está fazendo, ela teve excesso de estatística, tá? Vai ter estatística na prova do Enem 2022? Vai, é obrigatório, sempre vai ter. Mas eu acho que o INEP gastou muita questão do banco de dados de estatística, porque essa prova foi surreal. A quantidade de questões de média, de gráfico, de média de novo, de mediana, né? Impressionante como é que isso foi utilizado. Então, obviamente, vocês têm que lembrar que alguns elementos clássicos que caem no Enem ficaram de fora dessa prova. Por exemplo, logaritmo, né? O famoso log, sempre tem a questãozinha no Enem, nesse ano não teve. Então, assim, a gente tem que... A parte de geometria dessa prova foi uma parte pobre em relação à quantidade. Você pode ter certeza, quer dizer, certeza a gente nunca tem, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas, assim, muito provavelmente nós vamos voltar a ter uma prova com mais questões de geometria, perfeito? Embora essa prova teve uma questão de tronco de cone, né? Que foi uma surpresa para todos nós, nunca tinha sido cobrado. Mas enfim, eu senti bastante falta e eu tenho certeza que vocês vão ter uma prova com mais geometria em 2022, tá bom? Mas dentro dessa pegada aí de estatística, nós vamos partir para a nossa próxima questão. De cara eu já vou ler e é impressionante a diferença do tamanho das questões, né? Aquela questão anterior parecia o livro O Capital, não é isso? Isso, né, essa não. Essa questão aí, simplesmente, ela até foge um pouquinho do modelo tradicional do Enem, que gosta de botar um texto base, né, generoso. Nesse caso, ela falou o seguinte, vamos lá. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Ele quer a média das idades em ano desses alunos. Bem, galera, essa questão é outra que, antes de falar nessa questão, eu posso dizer para vocês que essa questão ela foi surpreendentemente difícil, tá? Zimmermann, ela tem conceitos muito complicados? Não. Mas aí vocês vão aproveitar e ligar o alerta agora. Essa questão ela é de média ponderada, tudo bem? E a média ponderada, infelizmente, muitos alunos acabam esquecendo, né, se enrolando na hora do denominador. Lembrando o que é média, gente? Média de dados estatísticos é a soma desses dados dividido pela quantidade de dados. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo uma questão de média, vocês têm que tomar muito cuidado e se perguntar quantos dados estatísticos tem nessa questão, tudo bem? Na média ponderada, que nada mais é, quem assistiu a nossa aula de estatística vai lembrar do que eu estou falando. Muita gente acha que média ponderada e média aritmética são coisas diferentes. Não são, tá? Não cometa esse erro. Média ponderada é média aritmética. Só que a média ponderada é uma média com frequência, tá? Então é só lembrar disso. É a mesma coisa, o conceito é a mesma coisa. Então, tem que ver quantos dados estatísticos nós temos. Galera, vamos analisar o gráfico. Análise gráfica. Nós temos, na verdade, 6 pessoas com idade de 9 anos. Guarda esses 6. Depois nós temos 12 pessoas com 18 anos. Somando a 12 com essas 6 anteriores, nós já estamos com 18. E depois nós tivemos 27, nós temos 9 pessoas com 27 anos. Só que 18 mais 9 dá quanto? 27. Nós estamos falando de 27 pessoas, gente. São 6 com 9 anos, 12 com 18 e 9 com 27 anos. Então são 27 pessoas. Esse é o grande problema. Essa questão não é difícil, mas o conceito vocês já entenderam que a galera cai. A maioria dessas pessoas vão pensar no seguinte, Zimmermann, vamos pensar pelo lado errado? Eu adoro fazer questão pelo lado errado. Eu tô pensando por aí também. É só fazer o seguinte, fazer a galera que errou, porque errou muita gente, essa questão teve 20 e poucos por cento de acerto. Aí fazer, a galera que errou fez o quê? Qual é a média das idades? Eu tenho certeza que o pessoal pegou o 27 mais o 18 mais o 9 e dividiu tudo por 3. Vamos fazer essa conta? 27 mais 18 dá 45, com mais 9 isso vai a 54, certo? 54 dividido por 3 dá 18. Tem essa resposta aí, não tem? Aí. Eu
pensei de uma outra forma errada. Qual? Eu até, como bota ali no enunciado, uma pessoa realizou uma pesquisa de alguns alunos de uma escola, a galera acha que 27 anos não pode, acha que 27 tem que ser o número de alunos. Porque a pessoa acha o seguinte, escola não pode ter ninguém de 27, de 18 anos. Nossa, ele nem pensou, passou na minha cabeça. Eu imaginei isso, muita gente bugando, palavra é essa, tipo assim, caraca, não pode. 27 anos numa escola, pode? Pode. Não. Gente, pode. E ainda bem que no Brasil nós temos o EJA, né? Exato. Que dá oportunidade de vários... Eu tô procurando tampa. Eu sou mestre de perder tampa. Todo professor normal, né, bota... Eu não gosto de fazer isso, então assim, eu perco tampa pra caramba. Mas perfeito. Porque acontece o seguinte... Aproveitando o que o nosso querido Igor, o nosso diretor hoje é especial, tá, gente? O nosso querido professor Igor de Geografia. E o que acontece? Mas o que o Igor falou é uma coisa muito importante. Por quê? Geralmente questões de gráfico tem pegadinhas, tá? Por exemplo, tem uma questão que falava de um site que todo mundo estava dando opinião sobre um filme, tá? E aí falava assim, o filme era sei lá, ruim, bom, muito bom, e outros não opinaram. Aí a questão falava assim, dentro dos que opinaram, quantos falaram que o filme é bom? Tinha que tirar os que não opinaram, tá entendendo? Dentre os entrevistados que opinaram, então às vezes tem simples detalhes, então realmente tem questão que tem que tirar alguma coisa. Tirou 27. Gente, se a questão não falou para tirar essa galera, não faça isso. Então o cara já vai direto, 27 é o número de alunos. Pode ser 27. Isso, exatamente. Tem umas coisas sensacionais. Gente, quando você analisa estatística de questões, e isso é uma coisa que realmente é importante, é relevante, que o TRI é baseado nisso, cara, tem hora que você fala assim, pô, como é que essa questão foi fácil? Sério, eu tava fazendo uma questão de 2018, e os alunos me questionaram isso. Zimmermann, peraí, 35% no Enem é luxo. Essa questão é difícil pra caramba. Eu falei, mas vocês não pensaram uma coisa porque isso serve, hein? Gente, se você não sabe fazer a questão e você é uma pessoa sagaz, você às vezes mata a questão na malandragem. Aí simplesmente os alunos falaram assim, Zimmermann, e aí? Me justifica essa questão realmente ter sido fácil. Aí eu falei, cara, eu tenho que pensar numa coisa agora, porque eu tenho que ter resposta para isso. Aí eu analisei a questão e falei, já sei. A questão era de financiamento, juros compostos de carro. Difícil pra caramba a questão. Bem difícil, 2018, Enem 2018. Aí simplesmente os gabaritos eram assim, perguntava o tempo de financiamento do carro, de prestações do carro. Aí as opções eram assim, 13 meses, né? 17 meses, 19 meses, 23 meses, 36 meses. Gente, toda prestação de carro ou é múltiplo de 12 ou múltiplo de 6 no máximo. Ninguém financia um carro 17 vezes. O pessoal olhou a opção e falou, pô, 36. Mataram a questão sem fazer conta nenhuma. Gente, sorte de campeão. Faz parte, entendeu? Então é isso. Então vamos pro quadro para fazer essa questão certinha? Olha aqui. Basicamente, o que nós temos agora nessa questão é entender o seguinte, que média aritmética, tá? Isso é conceito, tá, galera? É a soma dos termos estatísticos dividido pela quantidade. Não se esqueçam disso, tá bom? No ruim, se você tiver com muita insegurança, escreve... Não vai fazer isso não, porque vai gastar muito tempo, tá? Se fosse um pouquinho menos... Mas assim, tu poderia colocar... são 6 pessoas com 9 anos. Bota 9. Depois vai botando 18. Porque aí você ia ver o tamanho do negócio. Mas não, precisa não. Confia que vai dar certo. Você vai simplesmente fazer o seguinte. Vou refazer aqui essa fração agora. O numerador você vai fazer de forma ponderada. Nós temos 6 pessoas com 9 anos. O que nós vamos fazer aqui é a soma das idades. Depois a gente toma cuidado com o denominador, tá bom? Mas nós temos 12 pessoas do 18. Beleza? Mas nós temos 9 pessoas com 27. Beleza? Então, deixa eu só unificar isso aqui, ó. E sempre tem que revisar, gente. Dá uma olhada certinho. Gráfico é sempre perigoso. Então, 6 vezes 9, depois 12 vezes 18, depois 9 vezes 27. Nós vamos dividir tudo isso por quanto? Por quanto?
É a soma das frequências. É a soma dos pesos. Tem 27 pessoas. Bota o 27 aqui. Até aí tudo bem? Aliás, só vou dar um parênteses. Dá uma pausa aqui na questão. Igor, tu não vai acreditar. Né? Tipo assim, é só informação, curiosidade. Isso não vai interferir em nada na tua vida. Mas eu achei muito interessante que eu descobri isso hoje, sei lá, foi esses dias agora. Na prova de matemática, como é que é o iniciozinho dessa questão? Uma pessoa, né? Isso. Nessa prova de 2021 tiveram 4 questões que começavam com uma pessoa. Porque quando eu vou buscar as questões na minha plataforma, eu começo pelo enunciado, né? E aí eu sempre digito o iniciozinho. Aí quando eu escrevi uma pessoa, porque, gente, o início quando você escreve as 2 primeiras palavras do enunciado, pô, cai a questão, porque não, é que nem identidade, né? Tu começa na trinca de não sei, sempre ela começa diferente. Tinham 4 questões. 4 questões na mesma prova começa uma pessoa. Aí depois, por curiosidade, eu resolvi botar no geral assim do Enem. Cara, é porque não deu para contabilizar certinho, porque essa palavra cai no meio também. Mas eu descobri que tem muitas e muitas questões que começam com uma pessoa. Volto a dizer, isso não vai interferir em nada na tua vida, foi só curiosidade. Voltamos à questão. Galera, só que nesse momento, você para e fala assim, pô, professor, aí, na boa, não sei fazer essa conta não. Aí, nesse momento, você vai falar assim, opa! Existe uma coisa na matemática chamada simplificação. E as pessoas que dominam a simplificação, elas ganham tempo. E no Enem, tempo é o quê? É vida. É ou não é? Então presta atenção, galera. Todo mundo concorda que a gente unifica esse denominador, mas na prática isso aqui ele está individual para cada um desses? Sim ou não? Exemplo, isso é sempre muito importante revisar, tá, galera? Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, A sobre D mais B sobre D mais C sobre D, isso na matemática a gente pode unificar, ok? Em A mais B mais C, tudo isso sobre D. Sim ou não? Assim como você pode unificar, você pode separar. Então olha só uma mágicazinha que eu vou fazer aqui. Eu vou simplesmente separar. Se você é um aluno ou uma aluna de matemática estilo nerd, tu já vai fazer a simplificação direta, mas é perigoso, eu gosto de separar pra galera não se enrolar, tá bom? Mas vamos lá. Estamos querendo chegar nesse resultado, certo? Primeira simplificação, você vai dividir por 9, aqui vai ficar 1 e aqui vai dar quanto? 3. E agora você simplifica aqui, deu quanto? 2. Então guarda esse 2 aqui, mais. Simplifica aqui, você vai dividir isso aqui por 9, vai dar 2. Você divide isso aqui por 9, vai dar 3. Dividiu por 3, vai dar 1. Dividiu por 3, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. E aqui? Acabou. Quanto é que dá isso? Tem essa opção? Gabarito, letra I. D de dado. Acabou a questão. Enquanto a galera que tá afobado marcou 18, né? Dividindo por 3, você fez no talento, né? Fez no conceito matemático e chegou no nosso gabarito letra D, principalmente usando simplificação para poder acelerar o processo. Faz sentido, gente? Ou seja, uma questão que você agora, eu tenho certeza que você cruza os braços, olha e fala assim, pô, eu consigo acertar essa questão. Numa questão que a grande maioria errou, tá, gente? Lembrando, sempre quando o índice de acerto está muito próximo de 20%, nós consideramos essa questão difícil, tá bom? Questão boa de acertar no Enem, questão em que você tem que extrair bastante o perigo dessa questão. Toda vez que vocês estiverem fazendo questão de média, e vai cair média de novo, tá, gente? Média, atenção para a informação que eu vou falar para vocês. Desde 2009 até o Enem de 2021, em todas as provas caiu média, tá bom? Não vai ser agora no seu ano que não vai cair. Então, quando você pegar uma questão de média, aritmética, tá?
lembrando que média ponderada e média aritmética é a mesma coisa, você vai fazer o teu numerador, que é a soma, aí faz as multiplicações lá, beleza? Mas cuidado com o denominador. Verifica realmente quantos dados estatísticos você tem nessa questão. Jogando ali você vai conseguir acertar o problema. Fechou? Beleza? Diretor, como é que a gente está de tempo? 5 minutinhos. Então nós vamos fazer mais uma questão e aí na nossa próxima aula a gente vai continuar resolvendo o Enem 2021. Só jogar pra galera dar um print. Enquanto isso, Perfeito. complementar a sua informação de curiosidade. Dê uma pesquisada aqui no banco de dados. 5 começando com uma pessoa e 25 questões com a palavra pessoa. Sensacional. Eu adorei essa informação. Eu falei, gente, a criatividade do enunciado desse ano foi, tipo assim, uma pessoa. É a sensação de Exatamente. As pautas. Isso. Pega lá o finalzinho das questões, bota lá pra galera. Exatamente. Uma pessoa, aí tu começa a fazer a questão. É basicamente isso. Sensacional. Vamos lá. Próxima questão. Vamos pegar aqui. Terceira questão agora que nós vamos fazer é uma questão que continua nessa pegada de estatística, tá bom? E aí, de cara, eu já estou olhando ali para a pergunta, mais uma questão sucinta, né? Questãozinha sem muita enrolação e que ele dá uma grande tabela, só que já bati o olho ali e verifiquei que tem uma palavra que quer dizer, eu acho que eu vi, não sei. Cadê? Aqui. Achei. Eu vi a palavra mediana. E dentro do estudo da estatística, gente, a mediana é a mais perigosa. Então, atenção, nesse momento que você está assistindo a nossa aula, você vai pegar o seu caderno, você vai botar aí uma coisa chamada atenção, você vai botar, sei lá, uma estrela, você vai botar uma bomba. Eu não sei. Eu quando gostava de chamar atenção em algum conceito, eu desenhava uma caveira, entendeu? Eu botava uma caveira bem horrorosa, porque quando eu estava estudando, eu olhava aquela caveira e fazia, opa, ali tem alguma coisa. Vou botar uma caveirazinha. E atenção que eu vou falar agora, você tem que escrever isso. Você tem que escrever isso. Pô, eu só tô sem caderno. Tu vai escrever no teu braço agora. Você vai escrever na sua mesa. Quer dizer, não escreve na mesa não, porque vai dar problema, né? Não escreve na mesa. Mas você vai escrever num pedaço de papel, no seu braço, no caderno, o seguinte. Mediana tem que estar na ordem. Crescente ou decrescente. Média não precisa, moda não precisa, desvio padrão não precisa, mas para você calcular a mediana precisa estar numa ordem crescente ou decrescente. Lembra daquele caso errado que a gente fez agora há pouco de média? Na mediana, o Enem sempre vai botar nas opções de múltipla escolha, quando você tenta achar a mediana, sem botar na ordem. Entendeu? Então presta atenção. Professor, o que é a mediana? Sem enrolação. Você... não sei o que é mediana. Vai na nossa aula de estatística e pega, tranquilo. A mediana é o termo central. Ele é o termo central. Acabou. Zimmermann, mas às vezes não tem termo central. É verdade. Quando a quantidade é par, você tem dupla central. Se for dupla central, você faz a média aritmética dessa dupla central. Vamos verificar se essa quantidade foi par ou ímpar. Essa tabela dá, na verdade, pra gente 12 anos. Sim ou não? De 2000 a 2011 são 12 anos. Normal, né, galera? O Enem costuma, geralmente, botar sequência par. Já teve uma vez, todas as provas do Enem, teve uma vez que a sequência era ímpar, tá bom? Quando a sequência é ímpar é mais rápido, já vai direto no termo central. Mas sempre tem que colocar na ordem. Então, atenção, se você tem 12 termos, a dupla central é o sexto e o sétimo termo. Beleza? É só dividir por 2, é ele o próximo, tá? Só que não se esqueça que tem que colocar na ordem. Zimmermann, e se fosse quantidade ímpar? Atenção para a dica que eu vou dar. Vamos supor que nós tivéssemos uma sequência com 15 elementos. Qual é a posição do termo central? É o oitavo. A dica é soma 1, divide por 2. Então, se eu tenho 15 termos, somei 1, 16, dividiu por 2, 8. O oitavo termo é o termo central de 15, que é 7 para baixo, 7 para cima. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, galera. Nessa questão, vamos ler rapidinho. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior que...
no ano de 2020. Aliás, o Enem adora terremoto, tá? Só que geralmente o Enem bota terremoto com questão de lógica para destruir o Japão, coitado. Agora ele resolveu falar em terremoto, mas meteu aí, finalmente o Enem poupou o Japão, né? E simplesmente só tá pedindo a mediana. Acabou. Então, basicamente, a gente tem que simplesmente... ele botou só os terremotos que foram com magnitude igual ou acima de 7. Ponto. Vamos botar na ordem e ver a mediana. E essa questão já acabou. A gente não vai sofrer com interpretação. Diretor, vamos pro quadro, por favor? Então, nesse caso aqui, galera, eu simplesmente vou precisar ordenar, só que assim, a gente não precisa gastar tanto tempo. São 12, não são? A gente sabe que a dupla central vai estar na 6ª e na 7ª posição, é ou não é? 12 dividido por 2 dá 6. Então você vem, primeiro, segundo, terceiro, quando chegar no 6º, no 7º, acabou a questão. Depois não precisa botar o resto. Então, confia em mim, porque eu vou olhar aqui para a tabela, né? Aliás, não é melhor confiar em mim, não. Diretor, pode compartilhar. A galera vai analisando, eu vou escrevendo no quadro, depois a gente volta pro quadro aqui. Aliás, diretor, me ajuda. Vamos lá. Vai falando para mim. Quem é qual é o menor número de incidência de terremoto aí? Acho que é 11, né? 11. O 11 aparece quantas vezes? 2 vezes. Então vamos botar aqui. 11 é o primeiro dado estatístico. Depois, de novo, o segundo dado estatístico. Depois. Temos o 12. Beleza. Uma vez? Uma vez. Perfeito. Esse é o terceiro termos estatísticos. Estamos chegando lá, hein? Depois. Temos o 13. Perfeito. Uma vez? Uma vez. Depois. Temos o 15. Quantas vezes? 2 vezes. Ih, gente, peraí. Eu acho que nós chegamos num ponto crítico, hein? Nós temos 3, 6, perfeito. Nós já temos o primeiro elemento da dupla central. Qual é o próximo elemento? É o 16. Pronto. Vou botar reticência, não me interessa mais o resto. Pode vir pro quadro, diretor. Aqui, galera. O que o nosso querido Igor falou, nós organizamos na ordem crescente. Primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O 6º termo é esse. E o 7º termo é esse. Lembram? A dupla central, a mediana é a média aritmética. Dá 15,5. Que é o 31 dividido por 2. Ou seja, acabou. Nós descobrimos a nossa mediana. Vamos para a questão? Ver se tem essa opção? Olha lá, galera. Simplesmente a gente vem ali. Eu localizei. Vocês também. Gabarito, letra C de casa. Mediana, ó. É só lembrar de colocar na ordem. Fechou? Vamos lá. Simplesmente a gente já emenda aqui em mais uma questão do Enem 2021. Um Enem especial, né? Porque foi o Enem dos gráficos, tabelas, estatísticas e médias, tá? Parecia a prova de estatística do IBGE. O pessoal tá achando, o pessoal tá fazendo a prova assim, parecia que eu tava fazendo um concurso pro IBGE. Pois é. Obviamente vai continuar nessa pegada, talvez não intensa, mas vai ter média, vai ter mediana, vai ter muito gráfico e tabela para vocês, pode ter certeza disso. Bem, vamos ler essa questão, porque essa questão, ela preza, sempre reforçando com vocês, galera, nas questões de matemática, né, nós temos 3 grandes desafios. O primeiro é a interpretação, o segundo é a estratégia de resolução, e o terceiro são os cálculos, tá? Essa questão é mais uma daquelas questões onde tudo praticamente se resolve na interpretação. A gente não tem cálculos para fazer, a gente não tem grandes estratégias, tá? Mas, e lembrando, se você simplesmente, né, não entendeu o que eu e Igor estamos falando aqui agora, é porque na aula anterior eu simplesmente fiz um comentário que nessa prova de 2021, nós tivemos 4 questões que começavam com a seguinte frase, o seguinte termozinho, as 2 palavrinhas. Uma pessoa. 4 questões de matemática começavam, uma pessoa. E por que eu estou falando isso de novo? Porque eu olhei o início dessa questão, pô, essa é impossível. Tem outra questão que começa assim, na história. Tipo, o Enem nunca mais vai fazer uma questão que começa assim. A cifra de César. Acabou. Só essa questão vai ter. Se você for fazer uma pesquisa na internet e botar a cifra de César, eu tenho certeza que vai aparecer Enem 2021. Diferente de uma pessoa. Bem, vamos lá. Galera, preste atenção, eu vou ler a questão, porque essa questão ela precisa demais da interpretação. A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usada por Júlio César,
para se comunicar com os seus generais, beleza? Lembrando que nessa mesma prova, tá? Se eu não me engano, a gente vai fazer já essa questão. Tinha uma outra questão de criptografia de navios, tá? Muito comum essa contextualização em provas do Enem. Vamos lá. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto de um número fixo de casas adiante ou atrás, de forma cíclica. A seguir, um exemplo em que cada letra é substituída pela que vem 3 posições à frente. Pô, essa criptografia é fajuta, né? Mas essa aí para decodificar, não precisa nem ser muito bom em matemática. Simplesmente, cada letra tu empurra 3 para frente. Essa é a criptografia do processo. Beleza, vamos lá. Para quebrar um código como esse, a análise da frequência das letras é um texto em que uma ferramenta importante. A análise do texto do romance O Guarani, de José de Alencar, é composto por 491.631 letras e gerou o seguinte gráfico de frequências. Nossa! Olha só, galera. Cada coluna dessa é a frequência que essas letras aparecem no romance O Guarani, de José de Alencar. Vamos adiante, daqui a pouco a gente vai ter que voltar para esse gráfico, tá? Aí a pergunta em si do Enem diz o seguinte: após codificar o texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se a nova análise da frequência do texto codificado. As 4 letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência, ou seja, tem que aparecer a que mais se repete e depois vai diminuindo. Até aí tudo bem? Vamos voltar para o gráfico. Gente, quem é a letra que mais aparece? É o A. Só que, aliás, vamos pensar primeiro nas 4 letras que mais aparecem, que eu já estou querendo fazer a resposta que, infelizmente, algumas pessoas que não interpretaram direito acabou fazendo, né? A primeira é o A, depois é o E, depois é o O e depois é o S. Será que o Enem foi maldoso em botar essa resposta? Lógico. E logo na letra A. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, gente. Se você não souber a questão, não sei, vou fechar o olho e chutar. Não chuta a letra A, não. A letra A adora ser aquela questão de iscazinha. Agora, cuidado com o que eu tô falando. Depois o pessoal fala assim, o Zimmermann tá falando que não cai a letra A. Não, nunca. Olha, eu tenho um professor de matemática que disse que nunca letra. Eu falei isso não, hein? Eu só tô dizendo o seguinte, quando tu não sabe a questão, tipo, não tem a mínima ideia como é que você faz a questão. Eu vou simplesmente fechar meu olho e brincar de unidunité. Vai numa outra letra que não seja A. Porque a A, historicamente, ela é aquela iscazinha que o pessoal joga ali para tentar pescar o aluno, entendeu? Só isso que eu falei. Não é essa, por quê? Porque essas letras têm que ser empurradas 3 para frente, beleza? Ou seja, galera, qual é a letra que vem 3 na frente do A? É o D. Então você já sabe que o gabarito só pode ser letra B ou letra A. Ah, Zimmermann, mas eu tenho dificuldade de botar 3 para frente. Gente, não tem problema, tu volta aqui na tabela, tu vem ali o A e o D, entendeu? Ele já dá essa dica pra gente. Então, depois do A vem o D, então a gente já fica aí com o D, tendo certeza que é o início da resposta, e depois é só ver qual é a próxima letra que vem 3 à frente do E. E você sabe que não vai ser o próprio E, só pode ser o H. Ah, tô com dúvida. Volta aqui, volta. Eu tô com dúvida, o E é o H, acabou. Aí você volta lá para a questão e tem certeza que o gabarito é a letra C de casa. Deu para entender isso, gente? Beleza? Ou seja, no início da nossa última aula, eu falei, de várias dicas da nossa estratégia de prova do Enem e vou reforçar aqui com vocês. Quando vocês pegarem a prova de matemática do Enem, vocês devem, uma dica que eu dou para vocês, eu acho que é muito útil, vocês devem dividir as questões, fazer uma triagem, tá? Separando as questões não conceituais para um primeiro momento e depois as questões conceituais, aquelas questões com bastante conteúdo, que é muito sala de aula, beleza? Essa questão seria uma questão o quê, gente? Não conceitual. É a questão para você já pegar logo. Se você simplesmente deixa
a sequência da... Ah, eu estou fazendo na sequência que está vindo. Eu encaro todas as questões. Aí tu chega essa questão está em último, a chance de tu errar essa aí aumenta, porque você já não está, né, com o raciocínio tão bom por causa do cansaço, obviamente, depois de 5 horas de prova. Então, gente, o que acontece é o seguinte, entendam uma coisa, tá? Eu sempre trago esses dados estatísticos, eu vou passar para vocês uma informação muito relevante. Quando a gente pensa em Enem, pensa em TRI, a gente tem que entender que muito mais importante do que acertar um número grande de questões é você não errar de jeito nenhum questão fácil, tá? Essa questão é uma questão fácil? Sim, é uma questão fácil. Ela teve índice de acerto aí na faixa de 40%, o que torna ela uma questão estatisticamente fácil, tá bom? Pro Enem, tá, gente? Pro Enem, 40% é muita coisa. E aí, o que acontece? O computador, o TRI nada mais é do que um programa de computador, ele não vai conseguir dar para você uma proficiência boa em relação ao TRI, falando em português bem, né, bem claro, bem direto. Ele não vai considerar que você foi coerente, tá? Se você erra uma questão dessa. Não estou dizendo que é uma questão ridícula, nada é dito, até porque 40%, né? 40% tem que ser a seu respeito. Nada é muito fácil, mas tem que interpretar, é uma questão grandezinha, mas é questão boa de acertar. E aí eu vou jogar para vocês uma informação estatística para aumentar o peso e a responsabilidade disso que eu estou falando. Volto a dizer, quando vocês encararem a prova de matemática, o primeiro grande desafio é não errar questão fácil de jeito nenhum. E por que eu estou falando isso? Para pensar uma coisa. Quantos pontos você pode perder por errar uma questão? Lembrando que esse perder é deixar de ganhar, né, gente? Isso aqui não é prova de concurso, né? Porque não sei se vocês sabem, né? Mas prova de concurso público, tem muita prova de concurso público que se você errar a questão, tu perde ponto. Não é o caso do Enem, tá? Não estou dizendo isso. Mas o quanto você deixa de ganhar. Galera, o teto da nota de matemática sempre varia, tá? E nos últimos 7 anos ele tem ficado entre 1.950, tá? Mas nós estamos... E a maioria das vezes fica ali em 1.990, enfim. Vamos arredondar para 1.000. Gabaritei matemática, minha nota vai ficar próximo de 1.000. É isso aí. É por aí que sempre funciona. Se você pegar 1.000 e dividir por 45 questões, isso vai dar na faixa de 22, 23 pontos para cada questão. Beleza? Aí tu fala assim, Zime, cada questão vale isso? Não! Você vai construindo na sua prova a pontuação individual de cada questão. É assim que funciona. Agora, olha que dado alarmante. Uma questão pode valer mais de 90 pontos. Ou seja, tem questões que se você não acertar, você deixa de ganhar 90 pontos. Zime, mas como é que você pode afirmar isso? Eu vou dar um exemplo inquestionável. Você pega o gráfico, as informações do Enem, elas são dados oficiais, os microdados são disponibilizados, isso é informação pública. E aí você pega, por exemplo, num determinado ano, você pega o gráfico e vê a quantidade de acertos que cada aluno teve e as suas notas. Isso nós chamamos de mancha gráfica. E aí você pega todos os alunos que acertaram 44 questões. Pergunta, esses alunos tiraram a mesma pontuação? A resposta é não. Tem uma variação muito grande, tá? Dependendo da questão que esse aluno errou, lembrando que nos últimos anos sempre teve questão anulada de matemática. 2018, 2019, 2020, 2021, 4 anos seguidos, né? Mas vamos supor que foi um ano que não anulou. Pronto. Só para não ficar nessa de 43, 45 questões, os alunos que acertaram 44. Aí você pega. Quem acertou 45 questões tirou, por exemplo, 996. Foi a pontuação máxima, inclusive, do Enem 2018. Aí você pega alunos que acertaram 43 questões. Quando você vai lá, na menor nota que alguns alunos que acertaram 44 questões tiveram, vocês vão ficar impressionados. Esse aluno ou essa aluna tirou 900.
Tem questionamento para a informação que eu estou dando agora? Tem questionamento? Não tem questionamento. Essa questão, ou seja, houveram alunos que fizeram a prova do Enem naquele ano e que errou uma questão só. Em vez de tirar 996, tirou 900. Essa questão que errou não deixou de ganhar mais de 90 pontos? Não, se eu não me engano, o valor exato da diferença era 92 pontos. 92 pontos, galera. 92, uma questão. Agora a pergunta é, essa questão é fácil ou difícil? Fácil. É aquela questão que provavelmente foi um professor de matemática que estava fazendo a prova, né? Simplesmente chegou no final, não deu tempo, chutou, era a questão mais fácil da prova. E aí, bum, deixou de ganhar 92 pontos. Isso mostra para vocês que vocês não podem errar a questão fácil de jeito nenhum. Não encara a questão difícil de cara, deixa essa questão para depois. Se der, você volta. Não erre em questões fáceis no Enem. Esse é o grande segredo da prova. Só para vocês terem uma ideia, vocês conseguem, se vocês acertarem menos de 1/3 da prova, vou botar 1/3 da prova, tudo bem? Quanto é 1/3 da prova de matemática? São 45 questões, 1/3 dá 15. Eu garanto para vocês, em todos os anos, alunos com boa coerência, tá? Coerência bem legal, não errando questão fácil. Esses alunos tiraram mais de 700 pontos. Mais de 700, acertando só 15 questões. Mas tem que ter coerência boa, tá? Coerência boa. É tipo assim, todas as fáceis a galera acertou. E geralmente são 15 questões fáceis. Tá, acertei só as 15 questões fáceis. Já tirou 700. Pô, galera, dali pra frente, tem várias questões que nós estamos fazendo aqui que são médias. E vocês são capazes de fazer. É estratégia. Não esqueçam disso, tá bom? Desculpa, só pegar um tempinho. Eu pensei claro, meu amigo. Numa analogia falando de fazer logo todas de frente, como se o cara estivesse aprendendo a surfar. Cara, como tu vai avaliar um cara que está começando a surfar? Ele vai pegar qualquer onda que vem pela frente, ele se arrasa. Ele vai tomar um caixote e abandona aquilo ali. Ele não tem coerência nenhuma. Qual a ideia? Você começa pelas ondas menores, vai pegando as ondas médias, e você só vai avaliar o cara na onda grande se ele mostrar que ele tem um domínio nas ondas pequenas, nas marolinhas. Perfeito. E é a ideia que a gente tem na prova. Não tem por que tu desesperar com uma onda maior, com uma questão mais difícil, se tu ainda não está focado na pequena. Perfeito. Eu falo, cara, isso eu demorei muito para perceber isso. É pegar as questões fáceis. Não adianta você tentar descobrir todos os... Não, faz a questão fácil, acerta. A analogia do Igor está perfeita. Uma analogia que eu faço também é com grade de faculdade. Né? Quando você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo, engenharia. Tá? Eu vou falar da engenharia porque eu já fiz engenharia antes de fazer matemática. Eu lembro bem que quando a gente entra na faculdade, a gente já quer ver logo aquelas matérias lá da frente, né? Então eu fazia engenharia civil, eu quero a matéria construir pontes. Eu já queria fazer a matéria do último período. Tu pode fazer isso? Não, porque a faculdade não deixa. Assim, meu amigo, tu quer fazer a matéria levantar, né, viaduto? Tu tem que fazer primeiro o cálculo 1, cálculo 2. A faculdade não deixa. O Enem, ele não dá essa trava. Só que acontece o seguinte, em matemática, você antes de querer encarar uma questão de log, que é construir ponte, tem que fazer questão de potenciação, pô. É isso. O Enem não vai te travar, mas também o computador não vai te perdoar. Fala assim, meu amigo, você não pode fazer a questão de log, não faz sentido você acertar a questão de log, tu errou a questão de potenciação, tu errou a questão de notação científica, você errou a questão de radiciação. Pô, como é que tu acertou a questão de log? É isso. É basicamente isso. É o pré-requisito. Você tem que ter um pré-requisito. Só que a faculdade vai te travar, o Enem não trava. A verdade é essa. Mas é isso. As analogias são essas, perfeitas. E agora nós vamos para uma questão polêmica. Polêmica por quê, professor? Nada demais, ela não foi essa que foi anulada, tá? A questão que foi anulada foi aquela questão da Copa do Brasil com aqueles símbolos dos times, tá? Aquela questão, inclusive, excelente, tá? Muito em breve, nós vamos jogar aqui no Estúdio com o Luiz aquela questão. Aquela questão só foi anulada por um motivo, ela não tinha resposta. Nas opções, eles esqueceram de botar a resposta certa. Mas a questão é linda, enfim. Essa questão que a gente vai fazer agora, ela não estatisticamente falando, que estatisticamente falando, a gente já fez a questão mais difícil. Essa questão, conceitualmente, é a mais difícil, tá bom? Essa questão ela é grande, ela
ela tem comandos diferentes, né? Ela tem, na verdade, comandos aí criptografados, beleza? E ela é uma questão que, se a gente não tiver uma observaçãozinha na resolução, a gente cai numa equação do quarto grau bem complicada. E aí fica um nível específico de matemática em que a gente teria que usar Briot-Ruffini, tá? Então, fiquem tranquilos que vai cair numa equação do quarto grau, mas a gente vai conseguir escapar por equação do segundo grau. Mas por um detalhezinho que a gente vai ter que fazer logo no início da questão, tá bom? Então, certamente, essa questão que a gente vai fazer agora, ela pode não ter sido a mais difícil no resultado final estatístico, tá? Mas essa questão, ela foi conceitualmente a mais difícil. Agora, Igor, lembra daquele negócio que eu falei que toda questão, quando ela é muito difícil e ela nem fica tão lá embaixo, chama atenção? Não que o índice de acerto da questão foi bem baixo também, mas era para ter sido mais baixo, tá? Por que essa questão, o estrago nela não foi maior? Vai a minha suposição, hein? Eu acho que a galera simplesmente leu a questão, não entendeu nada. Falou assim, essa questão, eu acho que o pessoal do INEP errou, porque essa questão, na verdade, é para testar quem vai ser o próximo astronauta brasileiro para a NASA. Deve ter pensado isso. Mas aí o pessoal falou assim, tem que chutar. Quando você lê a questão, tu não entende nada com nada com nada. Aí tu fala, a resposta vai ser simples? Não, a resposta vai ser esquisita. Aí o pessoal falou assim, não é letra A. Essa questão não pode ser letra E. Essa questão não pode ser letra C, porque a região é 1. Essa questão não merece o gabarito 1. Aí o pessoal falou assim, ou é letra B ou é letra E. Vamos dar um spoiler logo? Pra ver se dá certo a minha teoria? Olha lá. Eu sabia. A galera falou assim, na boa, essa questão só pode ter a resposta mais esquisita possível. Aí o pessoal falou, letra D ou letra E. E a galera que foi na letra E se deu bem. A verdade é essa. Essa questão é muito difícil e nós vamos fazer essa questão agora, beleza? Vamos ler ela rapidinho? Para a comunicação entre dois navios é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso são consideradas as operações triângulo e estrela, tá bom? Definidas sobre um conjunto dos números reais por... Aí ele dá exatamente essas duas equações. Daqui a pouco eu coloco essas duas equações no quadro para a gente resolver, tá? Aí vamos lá. O navio deseja enviar uma mensagem... o navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer o valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação. Galera, essa equação criptografada a gente já vai desmembrar. Mas eu vou voltar rapidinho e vou repetir a parte muito importante. Dado pela soma das duas maiores soluções da equação. Ou seja, galera, tu já está vendo que é uma equação que vai ter várias soluções. Ele quer as duas maiores, tá bom? Vamos lá. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. O navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Pô, finalmente uma notícia boa. Finalmente uma notícia. Ele só deu, na verdade, complicação pra gente. A única notícia boa agora é que, aonde aparecer B, a gente pode colocar o número 1, tá bom? Vamos lá. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Nós vamos, então... Nosso objetivo nessa questão é descobrir... Vou usar aquela luzinha que eu gosto. Cadê? Olha lá, olha lá. Tá vendo essa equaçãozinha aqui, ó, gente? Ó, a gente vai dar uma explicitada melhor nela. E ela vai ter várias soluções. As duas maiores, tá bom? Vai ser exatamente o que o problema quer. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pro quadro, diretor. Agora. É isso. Essa questão, para quem não gosta de álgebra, vai ficar um pouquinho triste, hein? A primeira operação, tá, criptografada aí dessa questão é a operação triângulo. A operação triângulo, o Enem disse que é você pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, depois você somar com o primeiro com o segundo, e depois você subtrair o quadrado do segundo, tá bom?
lembra um pouquinho produto notável, lembra, gente? É mais ou menos produto notável. Não é o que vocês estavam pensando, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, não é isso. Vamos para a segunda equação, em relação algébrica, que é a operação estrelinha, ou asterisco, né? Atenção agora, porque essa foi a parte da questão que pode ser facilitada. Tá? A nossa vida vai ser facilitada agora. A operação estrelinha, gente, vai ser o produto desses dois termos mais a soma do primeiro. Gente, se vocês não fizerem o que eu vou fazer agora, a questão de difícil vira extremamente difícil. Uma das coisas que a gente aprende, né, no 8º ano do Ensino Fundamental 2 é a difícil fatoração algébrica, que nós vamos fazer agora. A notícia boa é que é uma fatoração das mais simples. Como você tem x desses dois termos, você pode colocar o x em evidência, sim ou não? Então eu tirei o x daqui, deu y, mais tirou o x daqui, 1. Pronto. Ou seja, galera, vai dar muito, mas muito menos trabalho pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo do que multiplicar eles dois e ainda ter que somar com o primeiro, tá bom? Vocês vão ver isso na hora que a gente for passar limpo essas operações, ou melhor, a operação criptografada ali, beleza? Então, gente, de novo, operação triângulo e operação, vou chamar de asterisco, tá? Operação triângulo e operação asteriscos, elas têm que ser desmembradas com as operações clássicas da matemática, tá bom? Aqui não tem jeito, é pegar o primeiro e elevar ao quadrado, multiplicar esses dois e elevar o segundo ao quadrado. Agora, nessa operação asterisco, na hora de converter para as operações básicas da matemática, vai ficar uma simples multiplicação e depois uma soma, tá bom? Vamos lá. E que operação, e que expressão é essa, na verdade, que o navio enviou para o outro? Nós estamos falando de A, triângulo, B. Opa! Se é B, eu não vou botar B não, tá? Eu vou botar 1. Porque no finalzinho ele deu esse mole pra gente, tá bom? Aqui no enunciado tá B, eu já vou botar 1. Depois ele mete um asterisco, né? Mete um asterisco. E depois vai ficar B, triângulo A. Tudo bem? Tudo isso igual a 0. Isso é uma equação que está criptografada e isso aqui, na verdade, é a forma de tirar essa criptografia, tá bom? Então vamos lá, galera. Para a gente poder desmembrar isso aqui, tem que olhar para cá. Basicamente, a operação triângulo é elevar o primeiro ao quadrado, certo? Mais fazer o produto dos dois, A vezes 1 é A. Viu a importância do B virar 1? Menos o quadrado do segundo, que é 1. Ou seja, não ficou nem tão difícil, né? Isso aqui, usando isso, vira isso. Asterisco. Mesma coisa, galera. B triângulo A, ou seja, aliás, desculpa, eu não era para ter botado B, já que eu botei 1 aqui, eu boto 1 aqui, tá bom? Vamos lá. Operação triângulo é a mesma coisa. Elevar o primeiro ao quadrado, que dá 1, mais fazer o produto desses dois, que é A, menos pegar esse segundo e elevar ao quadrado. Beleza até aí? Opa, operação triângulo já foi para o espaço, beleza? Agora cabe a gente, né, resolver isso aqui. Isso aqui, lembra? Em vez de fazer isso, a gente faz isso aqui. Ou seja, primeiro e segundo termo. É só pegar o primeiro, que é esse aqui, e multiplicar por esse aqui mais uma unidade. Ou seja, x é isso aqui. Repete. Lembrando, depois igual a 0, tá? Então, o x é só repetir isso aqui. Beleza? Vezes pegar isso aqui e somar uma unidade. Ou seja, é só pegar esse termo independente e colocar 2. Somar uma unidade nessa expressão inteira e botar 2 aqui. Agora, vou sair da frente, tá? Agora nós já temos... Aqui já vale até um print. Aqui já vale um print. Por quê? Porque a gente saiu da... A gente simplesmente conseguiu decodificar as operações triângulos e asterisco. Tá bom? Agora, gente, só tem operação básica. Soma, subtração e multiplicação.
Obviamente você não vai fazer distributiva, porque nós escapamos disso. Se a gente tivesse feito por aqui, ia cair numa equação... Aliás, se você fizer distributiva aqui, vai cair numa equação do quarto grau. E realmente, isso aqui é uma equação do quarto grau, mas que para se tornar uma questão viável, o Enem fez de uma maneira que caísse em duas equações do segundo grau. Equação do segundo grau a gente resolve ou por soma e produto ou por Bhaskara. Então lembrando, gente, uma equação do quarto grau, obrigatoriamente a gente tem que ter quantas raízes? 4. Tá? Pode até acontecer de todas serem iguais, mas são sempre 4. Nesse caso, vão sair 2 daqui e 2 daqui. O Enem está pedindo as duas maiores. Beleza? Show? Vamos lá. Opa, um dia eu ainda vou derrubar isso. Todo dia eu dou um tranco aqui. Olha só, galera. Vamos fazer aqui. Eu acho que tem uma que dá para fazer por soma e produto. Vamos verificar essa aqui. Lembrando que os coeficientes, na verdade, tradicionais... Cuidado que aquele coeficiente tradicional A, B e C, tá? São os números que estão colados na variável, só que agora não é x, é A, tá bom? Então lembra do seguinte, ó, a equação do segundo grau é o ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? O número que está colado na variável ao quadrado é o que a gente chama de A, beleza? Que naquele caso vale quanto? Menos 1. Sim ou não? O número que está colado na variável, lembrando que aqui o A é x, né? O B aqui no caso dessa equação é quanto? 1. E o C, que é o termo independente dessa equação, vale quanto? 2. Beleza? Então os coeficientes dessa equação é o menos 1, o 1 e o 2, tá bom? Só que lembra, eles estão fora da ordem, hein? O termo independente é o 2, por exemplo. E vocês sabem que a soma de duas raízes, daqui a pouco eu vou fazer Bhaskara. Tem uma que tem que fazer Bhaskara, não tem jeito. A fórmula da soma é o menos B sobre A. E o produto é o C sobre A. Beleza? Então, olha só. Nessa equação aqui, o B vale 1. Então, na hora de você jogar menos 1 aqui, vai ficar menos 1 sobre menos 1. Que dá quanto? 1. Até aí, beleza? E o C sobre A vai ficar o seguinte, ó. 2 sobre menos 1, que dá menos 2. Beleza? Galera, quais são os dois números que a soma dá 1 e o produto dá menos 2? Vou botar aqui as 4 raízes. A1 é a primeira raiz, o A2 é a segunda raiz dessas duas aqui, o A3 vai ser a raiz dessa e o A4 vai ser a raiz dessa. Quais são os dois números que a soma dá 1 e o produto dá menos 2? É o menos 1 e o 2, sim ou não? Ou seja, galera, confia no que eu estou falando para vocês. Se vocês fizerem Bhaskara aqui, as duas soluções que vocês vão achar são essas aqui, porque a soma ali dá 1 e o produto dá menos 2, tá bom? Pô, professor, tá preguiça de fazer Bhaskara? Não, não tô com preguiça. É para não fazer Bhaskara 2 vezes. Essa aqui eu prometo que eu vou fazer Bhaskara, tá? Para achar essa aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu preciso identificar os coeficientes. A, B e C. Beleza? Vamos lá. Aqui tá bem na ordem, né? O primeiro coeficiente é 1, o outro 1 e o outro menos 1. Bota aqui 1, 1 e menos 1. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer Bhaskara aqui. Primeira coisa de Bhaskara é o delta, que é o B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 1. Opa! Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 4 com mais 1, 5. Vai cair numa raiz irracional, beleza? Então, por isso que eu já sabia que não ia cair aí, não ia dar pra fazer por soma de produto tudo. E aqui vai ficar o quê? Travou, né? Foi? E aqui vai ficar menos B, o A aqui é X, né, no caso, vou olhar. Menos B, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2 vezes A. 2. Galera, atenção, hein? Nós acabamos de descobrir, então, que essa raiz aqui, vamos pegar uma positiva, né? Essa primeira raiz aqui vai ficar o raiz de 5 positivo, usando mais, menos 1 sobre 2, beleza? E essa outra raiz aqui
vai ser usando o sinal de menos. Menos raiz de 5, menos 1 sobre 2. Essas são as 3 raízes, desculpa, as 4 raízes, ó. Essa é uma raiz, essa é outra raiz, essas duas saíram por Bhaskara. Essa é outra raiz e essa é outra raiz. Essas duas saíram por subproduto. O Enem pediu as duas maiores. As duas maiores vão ser essa aqui, porque esse valor é positivo. Raiz de 5 é 2, alguma coisa, então aqui em cima continua positivo. Isso é negativo, isso é negativo, isso é positivo. Então essas são as duas maiores. Então, basicamente, o problema está pedindo a soma da raiz A1 com a raiz A4. Beleza? Então, para fechar essa questão, essa difícil questão, vai ficar raiz de 5 menos 1 sobre 2 mais 2. Beleza? Só que esse mais 2, tudo na malandragem, já bota um 4 sobre 2, não é a mesma coisa? Vamos ganhar, acelerar o MMC aqui. Então, vai ficar raiz de 5 menos 1 com mais 4 dá 3 sobre 2. Game over. Acabou a questão. Vamos ver se tem essa resposta, diretor. Olha lá. Aliás, a gente já sabia, né? A gente já tinha o spoiler. A galera falou, professor, é muito trabalho, eu chutei logo a letra E. Parabéns, sorte de campeão. É a questão da coerência, né? Exatamente. Se tu acertou as fáceis e chutou a E... Essa questão, se der acertar, beleza, se não der, tá tranquilo. E com isso nós fechamos. Fechamos, diretor? Dá pra fazer mais uma. Então vamos fazer mais uma. Presta atenção. Nós temos aqui. Eu vou botar a última questão. Essa aqui é uma questão de função trigonométrica. Eu vou fazer a questão 7. Questão 7 é questão de matriz, tá? É uma questãozinha que tem uma informação também muito relevante, que é o seguinte. Galera, 4 anos seguidos do Enem com matriz, tá? 2018, 2019. Confesso que 2020 não foi no Enem oficial, foi na prova digital. E depois voltou para a prova oficial em 2021. Ou seja, sequência direta aí de questões de matrizes. Mas o mais interessante de informação é que todas com a mesma cara, tá? Então fica aqui a minha dica. Procura essas questões, tá? Na prova. Dá uma olhada na prova do Enem 2018, 2019. Vocês vão ver que essas questões elas são o mesmo estilo. Essas questões se resolvem ou somando linhas ou somando colunas, basicamente isso. Então, são conceitos de matrizes bem tranquilos, bem interessantes. Não é o que a estatística diz, tá? A estatística diz pra gente que essas questões elas são de médios para difícil, tá? Essa questão especificamente foi ali é questão média. A questão média. Questão boa de acertar, mas volto a dizer, tem muita recorrência, tá? Mas elas não são questões que têm um índice de acerto muito grande. Então a gente pode considerar que são questões ali, muitas das vezes chega até próximo de difícil e questão média, tá? Bem, nós vamos ler a questão e nós vamos debater um pouquinho esses elementos internos. E uma outra informação bem legal, bem relevante é a seguinte, gente, olha só. Outro dia eu estava dando aula e uma aluna chegou para mim, levantou o braço e falou assim, Zimmermann, tem uma pergunta para fazer que está me deixando bem, curiosa. Eu falei, o que foi? Eu, por um acaso, fui ver o conteúdo programático da prova do Enem e tomei um susto. Não tem matrizes. E eu falei assim, calma, não fique assustado, você tem toda a razão. O conteúdo programático do Enem, ele não usa a palavra matriz. Zimmermann, você acabou de falar que está numa sequência direta aí 2018, 2019, 2020, 2021. Como é que caem essas questões se o conteúdo programático não chama de matriz? Todos os vestibulares do Brasil, quando querem, eles colocam lá matriz, determinante, o Enem não usa esse termo. O que justifica matrizes cair tanto no Enem sem estar no conteúdo programático a palavra matriz? Matriz nada mais é do que o que, galera? Tabela. Acabou. E no conteúdo programático do Enem tem explicitamente gráficos e tabelas. Acabou. Então vai continuar caindo questão do Enem de matrizes e você tem que lembrar que as matrizes são tabelas. Historicamente, o Enem gosta de trabalhar
com análise das informações, breves somas de elementos, ponto. Mas já caiu, por exemplo, no Enem, média de notas do ano que era uma multiplicaçãozinha de linha com coluna. Então, assim, multiplicação de matrizes, para você que está estudando matrizes aí, não descarta não, tá? Saber multiplicar matrizes é bem interessante e é importante. Acesse a nossa aula de estudo de matrizes, que ali com certeza você vai ter todo o conteúdo necessário para a prova do Enem, tá bom? Vamos ler a questão, gente? E aí a gente vai debater depois no desenvolvimento da resolução um pouquinho desses elementos internos, tá? Uma construtora pretende investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões. Fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região, tá bom? O valor da pesquisa, os valores da pesquisa estão dispostos na matriz A e J. Eu prometo que daqui a pouco vou explicar melhor para vocês o que é esse I e esse J. E que eles fazem parte dos elementos de 1 a 5, em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezena, tá? Que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A e I é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas, beleza? A seguir está apresentada a matriz com os dados da pesquisa. Qual região, pergunta direta do problema, tá? Qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Gente, enquanto eu preparo essa matriz no quadro, eu só quero que vocês analisem, tá? Analisem essa matriz, porque eu vou fazer uma perguntinha simples e direta, tá? Pelo que eu li até agora, vocês perceberam... Não, pode botar ali por enquanto, por favor. Pela leitura da questão, tá? Vocês perceberam que tem uma hora que ele falou de A e I, e basicamente essa matriz, quando você olha, é um grande quadrado? Sim ou não? A gente diz que essa matriz é quadrada. Toda matriz com o número de linhas e colunas são iguais, nós vamos ter matriz quadrada, tá bom? E como todo quadrado, galera, todo quadrado tem o quê? Diagonal. Todo quadrado tem 2 diagonais, não é isso? Nós temos uma diagonal principal e uma diagonal secundária. A diagonal principal é aquela que vem lá da esquerda, lá em cima, para a direita. Beleza? Estão percebendo que os elementos dessa matriz é tudo zero? E aí tem informações bem interessantes para falar com vocês sobre isso na questão das contextualizações, tá? A grande maioria das questões do Enem, nós temos, na verdade, essas diagonais zeradas. Mas eu vou trabalhar com vocês a possibilidade disso não ser zerado agora. Igor, pode liberar para a gente aqui? Já montei a matriz. Essa diagonal que eu estava falando é exatamente isso aqui, ó. Tá tudo zerado. Sabe por quê? Porque o Enem, ele simplesmente disse que nós temos... Os elementos de uma matriz são A e J, tá? Professor, o que é o I? É a posição linha. O que é o J? A posição coluna. Então, exemplo. Esse aqui é o elemento A12, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna, sim ou não? É como se fosse brincar de batalha naval. O elemento A e J, o I representa a posição linha. Aqui, esse elemento aqui é o A25. Por quê? Porque ele está na segunda linha e na quinta coluna. Tudo bem? O I é o 2, linha. Sempre a primeira linha, depois a coluna. Beleza? Porque nós estamos falando de uma matriz 5 por 5. Tá bom? 5 linhas e 5 colunas. 2018, 2019, 2020, né, que na prova digital, 2021, todas as questões dessas que eu citei foram matriz de ordem 5. Sabe por quê, gente? Por que o Enem só tem colocado matriz de ordem 5? Porque nós temos 5 opções de múltipla escolha. Ele vai perguntar algum desses elementos ou de linha ou de coluna, por isso são sempre 5, tá? Então, olha só. Traduzindo a interpretação do enunciado, ele diz que o elemento I
se muda para o elemento J. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, tá vendo esse elemento A12? Ele está dizendo que na região 1, 40, lembra que é em dezena, tá? 40 pessoas foram para a região 2. O que significa esse 3? Que 30 pessoas foram da região 2 para a região 5, tá vendo? Região se muda para outra região. Essa é a interpretação. Então o problema está falando o seguinte, qual foi a região, o empreendimento imobiliário vai escolher a região que recebeu mais pessoas. Quem recebe é o J. E você simplesmente vai conseguir alcançar sempre o mesmo J quando você soma a coluna. Olha aqui, esse aqui é o elemento A15. Sim ou não? Porque ele está na primeira linha, na quinta coluna. Esse aqui é o elemento A35. Esse aqui é o A45. E esse aqui é o A55. E agora eu vou reforçar. Por que aqui é tudo zerado, professor? Porque ninguém se muda para a mesma região. Esse aqui é o A44. Ninguém sai da região 4 para a região 4. Por isso que a maioria vem zerado, tá bom? Beleza? É porque eu já falei, tem questões, já teve questão que, por exemplo, falava assim, um amigo comprava presente para o outro. Uma pessoa pode comprar presente para ela mesma. Então, dependendo da contextualização, isso pode aparecer, tá bom? Então, volta para cá. Basicamente, se a gente somar as colunas, se você somar essa coluna, o 5, o 3, o 4 aqui, você vai ter todas as pessoas, 50 pessoas vieram da região 1 para a região 5. 30 pessoas, lembrando que o enunciado falou que tem dezena. 30 pessoas vieram da região 2 para a região 5. Aqui ninguém da região 3 para 5. 40 pessoas da região 4 para a região 5. E, obviamente, aqui vem zerado. Então, essa soma aqui, que está dando, na verdade, 12, equivale o número total de famílias que se mudou para a região 5. 12, já que está em dezena, é 120. Aqui, essa soma vai ser todas as pessoas que se mudaram para a região 4, né? Lembra que aqui é o A14. Então, aqui vai ficar quanto essa soma? 7 com mais 4, 11. 120 famílias. Essa soma aqui, que dá 10, foram as pessoas que vieram para a região 3. Essa soma aqui, que dá 8, são as pessoas que vieram para a região 2. E essa soma aqui, que dá 4, são as pessoas que foram para a região 1. Quem ganhou? A região 5. A região 5 foi a região que mais recebeu famílias. Vamos verificar se temos essa resposta? A gente chega aqui na questão e, basicamente, vamos buscar... Opa, achei. Olha lá. Gabarito, letra E. A última opção dá exatamente a região que mais recebeu pessoas. Com isso... encerramos a nossa resolução, a nossa querida aula. Galera, não se esqueçam, olha aí, gabarito no material, baixa o material, aí estão as nossas mídias, acompanhe as nossas aulas. Galera, até a prova do Enem, aula ao vivo, todos os dias estaremos juntos, sempre juntos e firmes com vocês, aqui no Estúdio com o Luiz. Acompanhem, estaremos juntos até a reta final na prova do Enem no dia 20. Beijo, galera! Boa noite, Brasil!